Se você não curte muito contos de fadas, mas adora histórias incríveis, precisa conhecer a história do Lamine Yamal, porque, sinceramente, a trajetória desse garoto é daquelas que fazem a gente acreditar que o impossível pode acontecer. Não é exagero. Estamos falando de um jovem que, em poucos anos, saiu do anonimato para se tornar um dos nomes mais comentados do futebol mundial. E tudo isso antes mesmo de completar a maioridade. Prepare-se para mergulhar numa jornada de superação, talento e sonhos realizados, que vai muito além das 4 linhas do campo. Nascido na periferia de Barcelona, filho de imigrantes, a jornada do Lamine começou com uma bola no pé e sonhos gigantescos no coração. Desde pequeno, ele já mostrava que era diferente. Enquanto outras crianças brincavam de esconde-esconde ou videogame, Lamine passava horas e horas com a bola, driblando obstáculos imaginários nas ruas apertadas do bairro. Sua família, vinda do Marrocos e da Guiné Equatorial, sempre batalhou muito para dar o melhor para ele, mesmo com poucos recursos. O futebol era mais do que uma paixão. Era esperança, era futuro, era a chance de mudar de vida. E mesmo enfrentando dificuldades, Lamine nunca deixou de sonhar alto. Ele sabia que, com esforço e dedicação, poderia chegar longe. Com apenas 7 anos, olheiros do Barcelona viram o talento dele e o levaram para La Masia, a lendária academia do clube. Para muitos, La Masia é um sonho distante, quase inalcançável. Mas para Lamine, era o começo de uma nova etapa. Imagine só, um menino tão novo, já sendo observado pelos melhores profissionais do futebol espanhol. Lá, ele teve que se adaptar a uma rotina intensa de treinos, estudos e disciplina. Não era fácil, mas Lamine encarou tudo com maturidade surpreendente para a idade. Ele sabia que cada treino era uma oportunidade de mostrar seu valor, de provar que merecia estar ali. E claro, de se aproximar cada vez mais do seu grande objetivo, jogar no time principal do Barcelona. Ele sempre jogou com garotos mais velhos, não só acompanhando o ritmo, mas brilhando em campo, tipo um moleque jogando bola na várzea, sabe? Era como se a idade não importasse. Lamine tinha uma habilidade natural, uma visão de jogo impressionante e uma confiança que chamava a atenção de todos. Os treinadores logo perceberam que estavam diante de um talento raro, daqueles que aparecem uma vez a cada geração. E não era só técnica, não. Lamine também mostrava humildade, respeito pelos colegas e uma vontade enorme de aprender. Isso fez com que ele ganhasse o carinho e a admiração de todos ao redor. E depois, história pura. A cada campeonato, a cada torneio, Lamine se destacava mais. Era gol, assistência, drible desconcertante. Não demorou para que seu nome começasse a circular entre os torcedores mais atentos e os jornalistas esportivos. O garoto prodígio estava crescendo e o mundo do futebol começava a prestar atenção. Os jogos das categorias de base do Barcelona passaram a receber olhares curiosos de quem queria ver de perto o fenômeno que estava surgindo. E, claro, a pressão aumentava. Mas Lamine parecia lidar com tudo isso com uma naturalidade impressionante, como se estivesse apenas se divertindo com os amigos no campinho do bairro. Aos 15 anos, o Yamal estreou no time principal do Barcelona, se tornando o jogador mais jovem da história do clube na La Liga. Pense bem, 15 anos. Enquanto muitos adolescentes ainda estão descobrindo o que querem da vida, Lamine já estava realizando o sonho de milhões de jovens ao redor do mundo. O Camp Nou, um dos estádios mais icônicos do planeta, foi palco desse momento inesquecível. A torcida, acostumada a ver craques como Messi, Xavi e Iniesta, agora aplaudia de pé o novo prodígio. E ele não decepcionou. Entrou em campo com personalidade, mostrou habilidade e deixou claro que estava ali para fazer história. Imagina a responsabilidade, né? Carregar o peso da camisa do Barcelona, com toda a tradição e expectativa que ela representa, não é para qualquer um, ainda mais sendo tão jovem, com os holofotes do mundo inteiro voltados para cada movimento seu. Mas Lamine mostrou que, além de talento, tinha cabeça fria e coração valente. Ele sabia que cada jogo era uma chance de aprender,
de evoluir e de mostrar que estava pronto para desafios ainda maiores. E, mesmo com toda a pressão, nunca deixou de sorrir, de se divertir e de jogar com alegria. Logo em seguida, foi convocado para a seleção espanhola, marcando gol na estreia. Um feito que poucos conseguem, ainda mais com tão pouca idade. A camisa da seleção pesa, a responsabilidade é enorme, mas Lamine encarou tudo com a mesma leveza de sempre. O gol foi comemorado não só por ele, mas por toda uma geração de jovens que se viu representada naquele momento. Era a prova de que, com dedicação e coragem, qualquer um pode chegar lá. E claro, a mídia não perdeu tempo. Manchetes, entrevistas, elogios de ex-jogadores. Lamine Yamal virou assunto em todo o mundo, quebrando recordes à torto e à direito, mas sempre com humildade, tipo um Neymar da vida, só que mais humilde. Ele nunca deixou o sucesso subir a cabeça. Sempre fazia questão de agradecer à família, aos treinadores e aos colegas de equipe. Para ele, cada conquista era resultado de um trabalho coletivo, de muita dedicação e de apoio de quem sempre acreditou no seu potencial. E isso fez com que ele ganhasse ainda mais respeito, não só dentro de campo, mas também fora dele. Lamine virou exemplo de comportamento, de profissionalismo e de inspiração para jovens do mundo inteiro. A mágica aconteceu mesmo na final da Copa del Rey de 2025. Era o clássico dos clássicos. Barcelona contra Real Madrid, um dos maiores confrontos do futebol mundial. O estádio estava lotado, a tensão era enorme, e todos esperavam um espetáculo. E foi exatamente isso que aconteceu. Lamine, com apenas 17 anos, entrou em campo como titular e mostrou por que é considerado um fenômeno. A cada toque na bola, a torcida vibrava. A cada jogada, os comentaristas se rendiam ao talento do garoto. Era como se ele estivesse predestinado a brilhar naquele palco. Com 2 assistências de cair o queixo, o Yamal liderou o Barça a uma vitória épica contra o Real Madrid. Não foi só a técnica, mas a inteligência, a visão de jogo e a frieza nos momentos decisivos que impressionaram a todos. Ele parecia enxergar o campo de um jeito diferente, antecipando os movimentos dos adversários e criando oportunidades onde ninguém mais via. As assistências foram dignas de craque. Passes precisos, na medida certa, deixando os companheiros na cara do gol. E claro, a comemoração foi à altura. Abraços, lágrimas de emoção e uma sensação de missão cumprida. Com apenas 17 anos, ele foi o herói do jogo, que nem o Romário, em 94. A torcida cantava seu nome, os companheiros o aplaudiam, e até os adversários reconheciam o talento do garoto. Era o reconhecimento de uma trajetória marcada por esforço, dedicação e, claro, muito futebol. Lamine entrou para a história do clube e do futebol espanhol, mostrando que idade é só um número quando se tem talento e determinação. E naquele momento, ele inspirou milhões de jovens ao redor do mundo a nunca desistirem dos seus sonhos. Mas o Yamal é mais do que um prodígio. Ele é um símbolo de que os sonhos podem começar em qualquer lugar, para qualquer pessoa. Ele faz questão de retribuir tudo o que recebeu, visitando projetos sociais, incentivando crianças e mostrando que o futebol pode ser uma ferramenta de transformação. Sua história inspira não só quem quer ser jogador, mas qualquer um que tem um sonho e está disposto a lutar por ele. Lamine prova que, independentemente de onde você vem, é possível chegar longe com trabalho, humildade e perseverança. É a prova de que, com trabalho duro e dedicação, a gente chega lá, igualzinho aqueles filmes de superação que a gente adora. Sabe aquelas cenas em que o protagonista acorda cedo, treina até o limite, enfrenta obstáculos e, no final, conquista o que parecia impossível? A vida do Lamine é exatamente assim. Ele nunca se acomodou, nunca achou que já tinha chegado onde queria. Sempre buscou evoluir, aprender, se superar. E é isso que faz dele um exemplo tão inspirador. A capacidade de sonhar grande, de acreditar em si mesmo e de nunca desistir,
mesmo diante das maiores dificuldades. E lembre-se, quando você se atreve a sonhar, o mundo assiste maravilhado. Gostou da história? Porque no fundo, todos nós temos um pouco de Lamine Yamal dentro de nós. Aquela vontade de vencer, de superar limites, de fazer a diferença. E se ele conseguiu, por que você não conseguiria também? O segredo está em nunca desistir, em acreditar no seu potencial e em buscar sempre o melhor, independentemente dos obstáculos. O mundo está cheio de oportunidades para quem tem coragem de sonhar e de lutar pelos seus objetivos. Então arrebenta nesse like, comenta o que você achou e se inscreve no canal para mais vídeos. E, claro, compartilha essa história com quem precisa de inspiração. Porque, às vezes, tudo o que a gente precisa é de um exemplo real para acreditar que nossos sonhos também podem se tornar realidade. Até o próximo vídeo.